Olá pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com e hoje a conversa, o nosso papo numismático hoje matinal aqui é sobre quanto vale uma moeda, né? Isso é um assunto muito delicado porque não é tão simplório quanto as pessoas pensam a gente determinar quanto vale uma moeda. O que a gente precisa saber para a gente ter noção de quanto vale uma moeda, de quanto uma moeda é rara e quanto que aquela moeda que a gente possui, ela pode nos trazer de benefícios financeiros se a gente quiser vender. Então vou começar pelo simples fato de que nem todas as moedas são raras. Então a gente tem na numária mundial, vamos dizer assim, se a gente pegar desde o início das cunhagens das moedas, que começaram no século VII antes de Cristo, e trazer ela para o período contemporâneo que a gente vive hoje, eu posso dizer que a gente tem na casa de milhões de tipos de moedas fabricadas no mundo. Então, é uma quantidade extraordinariamente imensa e a gente está falando apenas de tipos e datas, tá? Então, são milhões e milhões e milhões de moedas. Sem contar a quantidade cunhada, tá? Vou ressaltar aqui bem para ficar bem fixado. Apenas tipos e datas já são milhões e milhões e milhões. Então, dentre essas moedas de tipos e datas que foram produzidas no decorrer da humanidade, desde o século VII até o período contemporâneo, que é o que a gente vive hoje, a gente está vivendo o período contemporâneo, você tem algumas moedas desses milhões que são moedas raras. Então já começa por aí. Então você já tem um refino que você vai tirar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de moedas desse patamar de raridade. Segundo fator que determina o valor alto ou baixo de uma moeda é principal característica que vai fazer isso: estado de conservação. Toda moeda que tem uma quantidade pequena cunhada, ela tende a ter um valor maior de mercado. Não significa que uma moeda que tenha um alto valor de mercado, ela seja uma moeda rara. Uma moeda rara é aquela moeda que você tem o dinheiro, ela custa caro, você tem o dinheiro para comprar, mas você não acha encanto nenhum para você comprar. Isso é uma moeda rara, tá? Aí você tem vários graus de raridade. Você tem o R1, o R2, o R3, o R4, o R5, que é o nível máximo de raridade, é o RRRRR, que é o R5. Então, esses tipos de moedas são moedas que você vê em leilões, né, uma vez a cada 10, 15 anos, e mesmo assim super disputadas, e são moedas caríssimas. Isso é uma moeda rara. Agora, trazendo para a nossa realidade, como as pessoas falam, né? Essas moedas de circulação, essas moedas dos anos inflacionários. Você tem moedas que têm uma tiragem menor, mas você tem moedas de cunhagem de 600 mil, 2 milhões, 1 milhão. Então, isso não são moedas raras, são moedas, às vezes, que o comerciante está segurando para valorizar o preço delas e vender mais caro. Isso não significa que a moeda é rara. É uma moeda cara e que tem alguém por trás que está segurando essa peça para valorizar essa peça. Então, na numismática acontece muito disso. Eu conheço pessoas que só compram um tipo de cédula e deixam guardada lá. Eu conheço pessoas que só compram um tipo de moedas e deixam guardada lá. E vai soltando aos pouquinhos, né? Que é para poder sempre o preço ir subindo, porque ele está guardando grande parte das moedas. Mas como eu falei, isso não significa que a moeda é rara. Quando você vai numa loja numismática, você pergunta a moeda e a pessoa tem, vai na outra, a pessoa tem, vai na outra, a pessoa tem, essa peça não é uma peça rara. E uma peça que tem acima de
Eu não considero nenhuma peça que tenha acima, tá, de 500 peças, 200 peças como rara. Tá? Rara para mim é peça que foram cunhadas abaixo até de 100 para baixo. Mas tem gente que, claro, essa é a raridade R5. Aí você começa a ter moedas que tem 50 mil, tem 100 mil. Até 100 mil você pode considerar uma moeda escassa, né? Passando disso, são moedas que a gente tem que analisar muito bem o que está acontecendo, porque que ela não está no mercado. Porque, como eu falei, esse tipo de moedas que as pessoas estão atribuindo raridade hoje, elas só começaram a ser raras depois das Olimpíadas. Porque antes das Olimpíadas, ninguém praticamente colecionava essas raridades, igual o pessoal fala e coleciona e paga fortunas, né, por elas. Por quê? Porque o colecionador antes da pandemia, eram pessoas bem esclarecidas, então elas sempre tiveram aliado ali ao seu colecionismo, tiveram o estudo, então sempre se juntaram em grupos, sempre debatiam coisas, né? Então as associações eram utilizadas para esse tipo de coisa, para conversa, para troca. Então essas moedas dos anos inflacionários eram muito comuns. Então tem muita gente que pegava esse tipo de moeda para fazer artesanato e ficou com aquilo em casa, né? E com esse advento aí das Olimpíadas, muita gente que tinha aqueles sacos de moedas, tal, aquelas coisas todas, viram que aquelas moedas que eles tinham ali, que antes eram desprezadas, que hoje são valorizadas. Eu vendia, por exemplo, o saco de 1.000 moedas com aquele 1 cruzeiro de 83, que hoje custa R$ 50, aí 60. Eu passava ela a R$ 1 cada uma, no sacão milheiro. Saía por R$ 1.000. Cansei de vender saco dessa moeda. Aquelas 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, 50 cruzeiros de 56. Aquilo ali a gente vendia era centavos, era 30 centavos, 40 centavos. Eu já deixei de comprar um saco daquelas 5 centavos de 90 no encontro de Fortaleza, não, de João Pessoa. Eu vou até dizer o nome da pessoa, Sergião do Rio. Ele estava com milheiro dessa moeda. Queria me passar na época R$ 12, eu não quis comprar. Porque não tinha naquela época, não tinha procura. Ela era uma moedinha mais difícil, mas ela não tinha procura. E aí outro comerciante de São Paulo comprou, né? Eu não vou citar o nome dele, mas quem queria me vender eu citei porque é uma pessoa conhecida. E quem comprou é um outro comerciante, mas como foi compra, né? Ele tem as moedas, eu não vou dizer quem é. Então, são esse tipo de coisa. Já comprei muita moeda de aço para vender para aquilo, né? Assim, muito artesanato, a pessoa fazia bonecos, fazia mesa, fazia escultura, tudo à base dessas moedas de aço, porque eram moedas muito baratas. Aí com esse advento das Olimpíadas, essas moedas começaram a ser vendidas por um valor mais alto, tá? E muita gente, como eu falei, muita gente tem essas moedas em estoque, segura e vai soltando aos poucos, né? Logicamente, a moeda valoriza de acordo com a oferta e procura. Se a pessoa sabe fazer o trabalho dela direito, ela vai valorizar o material que ela tem. Isso não é crime, isso é ser inteligente, né? Se ele tem uma peça que ele comprou por R$ 1 e pode revender por 50, para que ele vai dizer que aquela peça é comum, que aquela peça... Então, é mais ou menos isso. Então, qual é o primeiro critério para a gente saber quanto vale uma moeda? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma moeda. Depois, a gente tem que entender o que significa ser comum, raro, escasso e conhecer os graus de raridade das moedas, tá? O que é uma moeda R1, o que é uma moeda R2, o que é uma moeda R3, o que é escasso 1, 2, entendeu? Então, assim, tem graus de raridade. E, principalmente, a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que saber identificar uma moeda UTG, BC, MBC, soberba e flor de cunho. Pelo menos os estágios das moedas, o estágio de uma forma mais objetiva. Porque a nossa classificação ela é muito simplória. Então ela UTG, BC, MBC, soberba e flor de cunho. A gente utiliza aqui o BC barra MBC, o MBC barra soberba, soberba barra flor
flor de cunho ou flor de estampa, né? Os intermediários. Só que quando você começa a entrar numa moeda que é rara, você tem que entender da escala Sheldon, porque cada grauzinho a mais na moeda vai fazer toda a diferença. Então você tem uma moeda que ela MS70 marca 100 mil dólares, tá? No MS70. E às vezes você tem essa mesma moeda, flor de cunho, no MS60, ela vai marcar 3, 4 mil dólares. Vê a diferença? De 100 mil dólares para 4 mil dólares, uma diferença de 96 mil dólares. Então, quando chega nesse estágio de flor de cunho, cada detalhe conta. Então, se a legenda está um pouquinho desgastada num cantinho, porque a cunhagem não foi muito bem feita, entendeu? Cada defeitinho que tem na moeda. E lembrando que o MS são moedas que não pode apresentar nenhum tipo de sinal de circulação. Ela pode ter esses desgastezinhos, mas é referente a um cunho mal batido, alguns airlines, alguma coisa nesse sentido, perdeu o brilho com o tempo, porque ficou acondicionada num lugar que não era o ideal. Então, assim, a gente tem que ter na cabeça, quem mexe com moeda, quem quer colecionar de verdade, tem que ter pelo menos o cuidado de ler várias e várias e várias vezes o que é uma moeda UTG, BC, MBC, soberbo, flor de cunho. E você tem que pegar as suas moedas da sua coleção, você tem que sentar e você tem que analisar uma por uma e você vai botar a descrição dela, porque isso é um treino para você, né? Então eu costumo dizer que o colecionador que não conhece o estado de conservação, ele não está fazendo o seu trabalho direito. Por quê? Porque por mais que você colecione moedas baratas, quando você compra uma moeda num estado de conservação e paga outro superior, você está perdendo dinheiro, mesmo que sejam moedas BC e MBC. Tá? Então, o conhecimento vai fazer com que sua coleção seja uma coleção melhor, uma coleção mais bonita, uma coleção mais elaborada, uma coleção com detalhamento de conservação exatamente como deve ser. E outra coisa, você tem que conhecer os critérios de raridade ou não, porque você vai colocar uma moeda na sua coleção toda feia, sendo que ela custa R$1. Não. Então, assim, se eu sei que essa moeda é barata, flor de cunho, custa R$2, R$3, por que eu vou colocar uma moeda na minha coleção toda esculhambada? Não, eu quero para mim sempre o que é melhor. Então, as moedas mais baratas, eu sempre vou procurar ela no estado de conservação elevado. Por exemplo, moedas que custem até R$10, R$8, eu não vejo muita lógica você colocar moedas UTG, BC, né? Você tem que ter um critério, pelo menos assim, MBC, porque MBC você tem que ver toda a legenda da moeda, ela tem que estar bonitinha, ela tem que estar homogênea. Então, são esse tipo de coisas que a gente tem que se atentar, né? Então, para isso a gente precisa saber. Aí, às vezes a pessoa pega uma moeda de cobre, toda desgastada, sem data, sem nada, e coloca na coleção e fala, essa peça aqui é a mais difícil, a mais... Não. Essa peça de cobre, ela é de 1828, mas ela é uma peça comum. Então você consegue adquirir uma peça bonita para pôr na sua coleção num valor aí, sei lá, de R$40, R$50. R$40, R$50 é muito para você ficar investindo? Pode ser. Para muitas pessoas, R$50, R$40 é muito dinheiro. Mas coleção não é coisa que você faz, começa agora e termina de noite, não. Coleção é uma coisa que você começa agora e vai fazendo por toda a vida. É um passatempo. Então você tem que esperar o momento, você tem que pegar aquela peça que te dê alegria de colocar naquela coleção. E o mais interessante, coleção, você tem que mostrar para as outras pessoas, né? Assim, poxa, olha a minha coleção. E quando a pessoa olha uma coleção toda feia, ela não se surpreende. Então a pessoa que coleciona fica frustrada e quem está vendo fica frustrado.
porque não está entendendo nada. Agora, quando você coloca moedas mais ou menos bonitas, a pessoa olha aquilo ali, ela consegue identificar a moeda, consegue ver a legenda, consegue ver o número, consegue ver a data, aí ela fica curiosa. Aí ela fala, nossa, essa moeda circulou no período do Império do Brasil, nossa, é uma moeda... Aí você entra, porque aí você vai contar a história da sua moeda. Né? Você fala assim, não, essa moeda aqui foi cunhada no período de Dom Pedro II, foi assim, assim, assada, foi uma moeda que foi muito falsificada no período, que as moedas de cobre nesse período foi muito falsificada. Esse rasgo que tem aqui na moeda, esse talho que tem aqui, é uma coisa chamada talho da lei, ou esse carimbo que ele serviu para diminuir o valor da moeda devido a essa falsificação que teve para baixar o valor das moedas para o governo não ter prejuízo no erário, no valor, né, na reserva. Porque quando se falsifica muito, alguém tem que pagar a conta, e a conta que foi paga foi pela própria população. Então, você tinha moeda de 80, virou 40, entendeu? Então, assim, isso é interessante para você mostrar a sua coleção. Você tem que... Porque você pega a sua coleção, você não entende nada, e você passa para a pessoa que está do lado, que também não entende nada, aí fica os dois um olhando para o outro sem saber o que vai conversar. Entendeu? Então, é isso. Quando você mostra a sua coleção, é a hora que você vai demonstrar o conhecimento que você absorveu colecionando. Você vai saber a história de cada moeda que está ali na sua coleção. Como é que foi feita, como é que foi produzida, qual é o estado de conservação. Então, assim, colecionar não é só pegar uma moeda e jogar dentro de um álbum, não. Colecionar é você, como eu falei, você está colecionando não um objeto, você está colecionando cultura, você está colecionando conhecimento, você está colecionando um crescimento intelectual para você. E isso não é bom para mim nem para a pessoa que está vendo sua coleção. Isso é bom para você. Isso é bom para o seu desenvolvimento cerebral. Você vai começar a ser uma pessoa que você vai gostar mais de leitura, você vai ser uma pessoa que vai ter um raciocínio mais dinâmico, você vai ser uma pessoa que vai conseguir enxergar coisas que você não enxerga hoje. Por quê? Porque o conhecimento, ele te abre outras portas. Você vai sair daquela nebulosidade do não saber e vai passar para clareza, porque o conhecimento é algo cristalino, é algo que te tira aquela película que embaça a sua visão para você poder enxergar mais além, tá? Então é isso. A dica de hoje é: estude ao menos os graus de conservação das moedas. Você tem obrigatoriamente, se você coleciona, você obrigatoriamente tem que saber identificar uma moeda comum, escassa e rara. E você tem a obrigação, sim, de saber o que é uma moeda UTG, BC, MBC, soberba e flor de cunho. Por que você tem essa obrigação? Para você não questionar depois a pessoa que te vendeu, porque você comprou dizendo que a pessoa te enganou. Já é o primeiro ponto. Então, você não se vitimiza. E quando a pessoa te oferecer uma moeda que não é, você fala, não quero essa moeda porque eu não quero. Mas você sabe por que você não quer. Porque ele está falando que é uma coisa e você está vendo que é outra. Agora, quando você compra algo pelo que você está vendo, sem a pessoa dizer o que é, fala assim, olha, essa moeda aqui que você está vendo, eu quero R$200 nela. Só que você entende que aquela moeda, ela é uma moeda MBC, que ela só vale 100. Né? Aí você vai falar assim, eu vou pagar 200? Não, então eu não quero comprar. Aí você pergunta para a pessoa, qual é o estado de conservação? Não, eu não sei, eu quero 200 nessa moeda. Aí você, como você entende, você vai falar assim, olha, eu não posso pagar essa moeda, eu vou ver se eu acho com outra pessoa no valor que eu considero dentro da conservação um valor razoável para poder pagar nessa moeda. Entendeu? Então é isso que quando você tem conhecimento você faz. Você começa a deixar de pagar algo a mais por aquilo que não vale. Tá? E logicamente que você também não vai usar seu conhecimento para pagar menos naquilo que vale mais. Porque a venda é um contrato de confiança entre ambas as partes. Tem que ter um relacionamento
de confiabilidade, tanto de quem está vendendo quanto de quem está comprando. Ser honesto não é só de quem tá vendendo, é também de quem está comprando, tá? Então existe um respeito mútuo no comércio e as pessoas têm que respeitar, principalmente na numismática, tá? Que é um mercado pequeno onde todo mundo se conhece, e se você aplicar um golpe numa pessoa, numa outra pessoa, você vai ser, sim, as pessoas vão falar e você vai ficar queimado nesse mercado. É fato, entendeu? Então, eu estou há 25 anos no comércio profissionalmente, nunca fiz nada, nunca vendi nada que desabonasse a credibilidade da minha empresa, que a minha é uma empresa registrada, legalizada. Sempre faço as coisas da melhor forma possível, tá? E qual é o preço de venda ideal? O preço de venda ideal é aquele que o cliente que está comprando fique satisfeito e que você também fique satisfeito. A boa venda é aquela que ambos saem satisfeitos no negócio, tá certo? Então é isso. Então estudem, que vale a pena, tá certo? Então, pessoal, a gente se despede por aqui. Quem sabe amanhã eu faço outro vídeo, não sei. Esses dias eu tô tendo um tempinho aí, eu tô fazendo alguns videozinhos. Não sei se vai ser todo dia, tá? Mas sempre que der, a gente vai bater um papo aqui de manhã, tá? Então, pessoal, fique com Deus, e qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca aqui na descrição do vídeo, que a gente vai tentar resolver, vai tentar esclarecer, fazer outro vídeo, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, obrigado, fiquem com Deus e deixe o seu joinha aí.